Olá, minha gente linda! Eu vou te mostrar hoje que você pode fazer o seu filho comer muito melhor. Meu nome é Luana, para quem ainda não me conhece. Eu tenho um canal lá no Instagram, Aprendendo a Ser Mãe, e lá eu compartilho e divido a minha vida materna desde o início da gestação do Francisco. Ele hoje está com quase 3 anos e é muito gratificante a gente tá lá dentro do Instagram e tá se ajudando, as mães estarem me ajudando na minha vida materna e eu poder estar ajudando elas também. Então hoje eu vim trazer para vocês nesse vídeo sobre a alimentação das crianças, que é um assunto que eu sinto muita carência nas mães lá no meu Instagram e quis trazer aqui pra vocês também. E é incrível, gente, como tem mães que passam por situações complicadas na introdução alimentar com seus filhos. Eu sei porque eu passei. E olha, vou dizer pra vocês que eu chegava a chorar fazendo meu filho comer, porque ele não comia. O Francisco, ele era uma criança que ele não gostava de comer, ele não tinha vontade pela comida, nunca teve. Agora, a partir dos 2 anos, que ele começou a ter um gosto maior pela comida. Tem muitas vezes que a gente começa a introdução alimentar de uma forma totalmente errada, né? Eu parti desse princípio ali do errado, que é como? Se a criança não comer, depois substituir aquele alimento que ela não comeu por alguma coisa que não seja saudável. Ou a gente acha que seja assim, é mais gostoso e a criança vai comer. Para ela não ficar com fome, eu vou colocar um iogurte. Ela não comeu o arrozinho com feijão, porque ela não gostou ao meio-dia, então eu vou passar a dar um iogurtezinho depois já ali, para ela já comer, para não ficar com a barriguinha vazia. Eu fazia isso. Só que eu fazia no sentido do mamar. Como o Francisco ele mamou até 2 anos e 6 meses, qualquer comida que ele não comia, peito. Não comeu, peito. Eu achava que eu tava fazendo certo, porque ele não gostava da comida, e aí eu dava um mamazinho, e assim ia. E eu noto que muitas mães fazem isso também no sentido da mamadeira, né? A criança não se alimentou, para não deixar ela com o estômago vaziozinho, ela vai dar a mamadeira, vai introduzir. E aí que tá o nosso erro, porque o que acontece? E aí que tá o nosso erro. As crianças são muito espertas. Ela vai saber, depois que tu dá aquela primeira oferta ali do gostoso, né? Ela vai saber que se ela não comer, ela não vai ficar de barriguinha vazia e ela sempre vai tá não comendo pra tá recebendo a segunda oferta, né? E assim, gente, estudos comprovam, vocês podem ler, podem pesquisar, que os estudos comprovam, é muito certo isso, que a criança, para ela começar a sentir o gosto pelo um alimento novo, um alimento diferente, tá tudo certo? Pelo um alimento novo, um alimento diferente, ela precisa mastigar esse alimento de 12 a 14 vezes no mínimo, tá? Então aí que ela vai começar a ter o senso de, se é um alimento gostoso, se ela preferiu esse alimento, se ela não gostou mesmo. Então é paciência, é persistência. E até a gente, vocês podem, pensa em um alimento que vocês não gostavam, mastigaram a primeira vez, não curti. E depois começaram a comer direito, de novas formas, o preparo dele diferente, e começou a gostar, começou a curtir. Eu fui assim com o sushi, que hoje eu sou apaixonada, mas a primeira impressão que eu tive do sushi, eu não curti, não gostei. E as crianças são a mesma coisa. Então é persistência mesmo. Pega aquele alimento, não curtiu, faça diferente, faça refogado, faça cru, formatos diferentes, dê essas opções. Porque uma coisa certa, gente, a criança que ela não é boa de garfo, você vai precisar criar e recriar 1000 formas e ter paciência, porque senão seu filho sempre vai se alimentar mal. Então agora eu quero passar aqui um pouquinho das minhas dicas para vocês, o que serviu para mim. Eu tenho certeza que vai ajudar um pouquinho vocês aí também. A primeira coisa é que uma vez eu fui numa palestra de uma nutricionista infantil. Quando o Francisco ele começou a engrenar a introdução alimentar, eu comecei a pesquisar muito sobre. E eu fui convidada para assistir essa palestra. E eu achei muito interessante a forma que a nutricionista infantil falou do início da introdução alimentar, que a gente não precisa de pratos caros, a gente não precisa de
cadeirão caro, a gente não precisa ter aquela mesa linda, maravilhosa de pratinho, talheres e cadeirão, copinhos. Para começar a introdução alimentar, você só precisa ter paciência, criatividade e calma, muita calma, porque a introdução alimentar ela é isso. Você vai começar a introduzir o alimento para a criança, ele vai conhecer o alimento. Então não adianta você querer apressar as coisas. E lembrando que assim, todo nutricionista indica, eu não sou nutricionista, mas toda nutricionista indica que a introdução alimentar seja feita a partir dos 6 meses. E algumas coisinhas que eu adaptei na introdução alimentar do Francisco, eu acho que adiantou demais. É claro que lá no início era tudo, né, aquela baguncinha gostosa, só que chegou uma hora que eu via que o negócio não estava fluindo na introdução alimentar dele. Ele não gostava, ele perdia o gosto, ele não pegava os alimentos com gosto, ele toda a vida cuspia, e eu via que o negócio não estava fluindo. Ele já estava com 1 ano e meio e o negócio ainda não tinha fluído. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a adaptar formas criativas nas comidas dele. Comecei a fazer bolinhos criativos, desenho. Comecei a colocar ele para me ajudar a fazer os alimentos. Botar a mãozinha dele na massa mesmo. Comidas criativas. As comidas criativas você pode comprar forminhas. Aquelas forminhas que tem para docinho. Fazer uma panquequinha, cortar com as forminhas. Fazer espetinhos de frutas. O Francisco ama. Ele não gostava de banana. Até eu comecei a fazer espetinhos de fruta pra ele. Aí eu boto uma banana, um moranguinho. E aí passo na canela. Faço aquele espetinho bem colorido. E o espetinho em si já com uma forma de bichinho. Então isso é um atrativo pra criança. É diferente. E colocar a criança para te ajudar a fazer a comidinha dela, a comida dela, a refeição, é muito importante, né? Bota ela para mexer o ovo, coloca a mãozinha dela no trigo. Isso é muito bom, isso dá gosto. E depois, na hora que você for servir a comida à sua criança, você vai falar: vamos papar tudo, porque foi o Francisco que fez. A sua comida tá deliciosa, foi ele que fez. Você mexe ali com a criança numa forma lúdica, de ela mexendo nos alimentos e tudo mais, e já coloca e diz que foi ela que fez o papá, que ela precisa comer o papá que ela fez. E chegou a fase do doce aqui em casa, né? Que agora começa os 2 anos, daí o vovô dá o doce, a vovó dá o doce. E começa, né, gente? Aquela bagunça de doce, né? Aniversários e tudo mais. O que me adiantou muito aqui foi apresentar pro Francisco, porque agora já tá com 2 anos e 7, vídeos de cárie. Tem vários vídeos lúdicos na internet que mostram vídeos para as crianças mesmo sobre cárie, e daí explicar, na hora que estiver fazendo a escovação, explicar o que a cárie faz dentro do dentinho, se a criança já conhece, o que o açúcar vai fazer dentro do dentinho se a criança comer muito açúcar, mostrar, sempre conversando, sempre falando, até que isso fixe na cabecinha dela. Eu faço muito com o Francisco aqui também, são as histórias lúdicas. Eu converso muito com ele de como o marinheiro Popeye fica forte, quer comer de espinafre, e assim eu vou indo, puxando na cabecinha dele de uma maneira divertida, e eu acho que dá muito certo. O resultado nesse ponto das histórias lúdicas dá muito certo. Muitas vezes eu procuro até livros na internet que vendem sobre alimentação, que eu consigo estar encaixando ali na minha maneira para conseguir fazer melhor a alimentação dele. E algo que dá muito certo aqui em casa também é assim: eu fiz o brócolis ou o tomate ele não gostou, não curtiu, eu pego... Ai, gente, só coisa de mãe, né? Olha o que as mães fazem, Brasil, pra criança comer. Eu pego aquele brócolis, boto na pontinha do garfo e fico: olha aqui, Francisco, eu sou o brócolis, eu estou muito triste que você não vai me comer. Nananana. E vou do ladinho do prato: eu vou embora, eu vou fugir. Aí ele vem: eu vou comer você pra você não ficar triste. E é tudo uma história, gente. É como eu falo pra vocês, é paciência. É paciência, paciência. Por quê? Se eu não fizer isso, vai chegar um momento que o paladar dele vai se acostumar a não comer isso. E ele vai crescer um adulto chato, que não vai gostar de nenhum tomate, de nenhum brócolis, de um alface, ele só vai gostar daquele arroz com feijão e nada mais. Então, eu não quero. Vai de cada mãe, né, gente? Eu não quero isso pra ele. Eu quero que ele se alimente de uma forma saudável. E assim, eu notei que depois que eu comecei a aplicar isso com ele, a mudança dele da alimentação foi extraordinária. Até a minha sogra, minha
mãe relataram pra mim, nossa, como o Francisco tá comendo bem, tá com interesse pela comida, né? É incrível como isso mudou na rotina da alimentação dele. Algo muito legal também que eu faço com ele, que eu acho muito importante para as mães que têm essa dificuldade, é o BLW. O BLW é muito importante, ele é de extrema importância para a criança conhecer o alimento. O BLW é o quê? É a criança sentir o alimento com as suas próprias mãozinhas, comer, descascar. Depois que eu comecei a passar os alimentos por Francisco descascar, a banana, pega a banana na mão e você descasca e você vai comer. É muito melhor a aceitação dele pelo alimento, porque ele já está fazendo todo o processo, conhecendo esse alimento. Então é muito bacana o método BLW também. E ali na alimentação também a gente pode entrar com o nosso tão falado tempo de qualidade, né, que a gente tem com a criança. A hora da alimentação é um momento só de seu e do seu filho. Ele tem que ser um momento em família, né? E tem que ser um momento que é tranquilo. Porque se a criança já não come, não tem como você tá introduzindo alimento nessa criança se for um ambiente agitado, se for correria, a mãe fazendo uma coisa e dando a colherada na boca da criança, sabe? Come, não é legal, não é bacana. A criança ela já vai comer menos ainda do que ela já come. Então é aquele momento, é a hora de cantar, é hora de dar a musiquinha do papá, comer, e trazer os amiguinhos pra mesa, os bonequinhos, super-herói, ursinho. É muito legal esse tempo que vocês podem ter com eles na hora da refeição. A hora da refeição, vocês vão perder ali 30 minutos, mas querendo ou não, vocês vão perder esses 30 minutos, que não é uma perda, né, gente? É um ganho. Você vai estar ensinando o seu filho a se alimentar de forma saudável. E algo que a gente não pode esquecer, diferente de crenças e religião, é o agradecimento do alimento, que a criança precisa aprender a fazer, né? Tá agradecendo toda a vida por esse alimento, para ela já começar. Aqui em casa eu faço dessa forma. Francisco sentou na mesa, então vamos agradecer pelo alimento que o Papai do Céu deu pro Francisco, para ele saber que aquilo ali é uma coisa importante. Porque isso ali não veio do nada, é um alimento precioso. Eu sempre explico para ele que tem crianças que precisam papar, tem crianças que não têm esse papá na mesa, e ele já tá nessa fase que eu posso explicar. É cada coisa com a sua fase. Mas no momento da gratidão, toda criança pode fazer, a mãezinha pode fazer pro seu filho. Então é um momento que a criança vai criando esse hábito de agradecer pelo alimento. E não adianta de nada você pedir pro seu filho: come fruta, come verdura, come bem, não come doce, e você não ser esse exemplo para ele. Não adianta de nada você querer que o seu filho coma fruta e a sua fruteira em casa tá sem nada, sem nenhuma fruta, sem nenhuma verdura. Então, não adianta de nada. Seja o exemplo para o seu filho. Como aqui em casa eu faço muitas vezes. Eu sempre deixo a minha fruteira bem posta para ele. Quando é o dia de eu ir na feira, eu higienizo tudo e deixo. E aí, quando ele não falava, ele apontava para a fruteira, porque ele sabia que ali tinha frutas. Então, sempre deixa uma fruteira visível da sua criança. E outra coisa legal, outra alternativa, é você não convidar eles para ir comer a hora que você vai comer uma fruta, saborear uma fruta. Senta no chão com um prato, isso foi uma nutricionista que me ensinou. Senta no chão, no prato, com o seu prato e a sua manga, começa a descascar ela perto da criança, mas não convida. E ela vai vir. Vai perguntar, né, se já fala o que você tá fazendo, o Francisco pergunta. E aí eu falo: você quer me ajudar a descascar essa manga? E aí a criança começa a interagir com você, a descascar a manga. Mamãe vai comer uma manga, você quer? E aí ela vai indo, ela vai pegando pedacinhos e vai indo. Então assim, da forma da fruta aqui em casa, eu sempre tento fazer nesse estilo. Sentar no chão, que é um ponto de acesso bom para ele tá me vendo, e tá fazendo essa jogada com ele. Dá muito certo também. Legal isso. Isso é bem legal, isso tá muito certo. E é muito importante também a gente ter consciência que não adianta de nada você querer que o seu filho almoce bem, se na parte da manhã ele comeu rosquinha a manhã inteira, ele comeu bolachinha de água e sal, ele comeu bolachinha de maisena, ele tomou uns 3 de iogurte, ele foi beliscando a manhã inteira. Aí no almoço, meu Deus, essa criança não come! Ou ele tomou 5, 6 vezes o seu mamazinho. Então, assim, tem que ter rotina. Uma criança que ela não é boa de garfo, ela precisa ter uma rotina. Precisa. Se essa criança que não é boa de garfo não ter uma rotina e viver no petisco, no belisco, ela vai passar o dia no petisco e no belisco. Quando você vê, ela não fez uma refeição completa. E era isso que acontecia comigo e com o Francisco.
Porque o que acontecia? De manhã, ele acordava, tomava aquele mamazinho. Dava 10 horas da manhã, mais um mamazinho. Aí 11 horas, quase pertinho do almoço, né? Mais um mamazinho. A criança ia almoçar como? Se não tinha fome? Não tem como. Então é isso. Aí a pediatra dele falou pra mim: Luana, tu tens uma rotina de mamar pro Francisco? Não precisa jamais tirar ele do peito. Quanto mais a criança mamar no peito, melhor. Eu sou dessa seguinte opinião. Me desculpa aí quem não concorda, mas o Francisco mamou até 2 anos e 3 meses. E pra mim foi uma experiência incrível. E o único ponto negativo foi porque eu não tinha uma rotina de amamentação com ele. Eu não precisei tirar ele do meu peito para ele começar a comer. A partir do momento que eu comecei a aplicar a rotina de amamentação que a médica do meu filho passou para mim, ele mudou completamente a alimentação dele. O que eu fazia? Isso é diferente, tá, gente? Só vou dar o meu exemplo. Eu acordava de manhã às 7h30, ele tomava um mamazinho. Depois daí chega de mamazinho, porque daí o que ele ia fazer? Ele ia tomar o cafezinho da manhã às 9h30. Tomou o café da manhã, frutinha e tudo mais, tomou o café da manhã. Chega, 11h30 da manhã, o almoço. Tá vendo que nesse intervalo aí ele não comeu nada? Nem mamazinho, nem nada? 11h30 da manhã ele tomou o almoço. E aí, o que eu fazia? Eu dava um mamazinho pra ele dormir o soninho. Pra que é o mamazinho? Tanto o mamar do peito quanto a mamadeira. É um lanchinho. Eu aconchego. É um mamazinho pra dormir, é um mamazinho pra se acalmar, não é um mamazinho o dia inteiro. Então é isso que eu comecei a colocar na rotina dele. Tomou um mamazinho pra ir dormir o soninho da tarde, acordou do sono da tarde, já o café da tarde. Nada de mamazinho. Depois do café da tarde, seguida, a janta. Mamazinho somente à noite pra tirar o soninho. O meu leite não secou, tá? O meu leite não empedrou. Não aconteceu nada. O Francisco não parou de mamar, mamou até os 2 anos e 3 meses. Só que eu criei rotina. Eu explicava pra ele: vamos comer pra você ficar forte. O mamazinho é lanchinho. Eu deixava isso bem claro pra ele. E deu super certo, deu super certo. O Francisco começou a engordar mais, ele começou, o desenvolvimento dele ficou disparado, ele cresceu bastante. Eu até brinquei com as seguidoras lá nos stories e falei: meu Deus, essa criança tá crescendo, cadê meu neném? Porque eles crescem assim, né? Eles dão um estirão quando eles começam a comer bem. E aí a mãe fica feliz, todo mundo fica feliz. Vou contar pra vocês que foram situações muito frustrantes que eu passei. Quem é minha seguidora vai lembrar que eu fazia pratos lindos de comida, eu ficava horas aqui nessa cozinha, gente, eu até trouxe vocês pra cá hoje pra falar sobre isso. Eu ficava horas aqui, eu saía daqui às vezes 11h30 da noite, ficava fazendo papinha, sopa, e no outro dia ele não comia nada, nada, ele não queria saber de nada. O que eu passei do Francisco rejeitar a comida, pra mim foi assim, ninguém tinha paciência de dar comida pra ele, porque a única pessoa que conseguia tratar ele era eu. Ele não abria a boca pra comer, ele fazia só um pouquinho assim, e aí eu tinha que, meio que, e aí você também não pode insistir, não pode empurrar, tem que ter toda essa cautela, né? Então, assim, foram momentos muito difíceis, mas com essas dicas que eu passei pra vocês aqui e com essa rotina que eu adaptei no Francisco, adiantou pra mim e eu tenho certeza que vai adiantar pra vocês também. Então, eu espero que eu tenha conseguido passar esse recado sobre introdução alimentar pra vocês, de uma forma que eu consegui absorver algumas coisas também quando eu ia em palestras e tudo mais. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês também. Eu quero sempre continuar contribuindo aqui no canal com esses vídeos que possa te ajudar de alguma forma, deixar a sua maternidade um pouquinho mais leve, de alguma forma ajudando você um pouco nessa rotina corrida nossa aí, tá? E se você gostou, se esse vídeo fez algum sentido pra você, eu te peço que você curta aqui o vídeo, se inscreva no nosso canal pra você sempre estar recebendo novas notificações e novos conteúdos. Me segue lá no Instagram também, Aprendendo Ser Mãe, que eu vou ficar muito, muito, muito feliz de estar contribuindo toda a vida aqui com vocês, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus!